Ninguém sabe ao certo quem ou o que ela é, mas uma coisa é certa: se você se deparar com a Tomi Kawakami, seu destino está selado, e ele não poderia ser mais aterrador. Por trás de um rosto fascinante com uma pinta embaixo do olho esquerdo, esconde-se um mal terrível. Um mal sedutor, capaz de enfeitiçar os homens e levá-los a cometer o mais hediondo dos atos. E a vítima é sempre ela, a Tomi. Mas mesmo tirando a vida dela 1000 vezes, o mundo nunca estará livre da Tomi. Deixando um rastro de loucura e cadáveres, essa misteriosa beldade morrerá e matará incontáveis vezes. Minasan konnichiwa, meu nome é Grazi Bianucci e você está no meu canal. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, vem passar medo comigo e lembre-se, só tem coragem quem tem medo. Roda a vinheta. Hoje eu trago para vocês esse mangá, essa obra maravilhosa, Tomie, do Junji Ito, da editora Pipoque Nankin, esse autor que eu sou mega fã. O Junji Ito, adoro. Inclusive já trouxe para vocês um outro vídeo falando de uma outra obra dele muito famosa chamada Uzumaki. Vou deixar aqui nos cards caso você queira conhecer. O Junji Ito nasceu na província de Gifu, Japão, em 1963. Ele trabalhou como técnico de próteses dentárias antes de abraçar a carreira de autor de mangás de horror. Inclusive, ele conta aqui nessa obra, no primeiro volume vem um relato dele comentando que na época quando ele estava fazendo esse mangá, ele queria submeter aí a concorrência de um prêmio super famoso do Japão e ele tinha que trabalhar durante a semana nessas próteses, nesse mercado aí de dentista, e no fim de semana ele trabalhava na obra dele, Tomi. E ele até fazia uns desenhos, sempre estava ali produzindo alguma coisa, e tinha um amigo dele que sempre tirava um sarro, escrevia por cima dos esboços dele, mas a Tomi foi tão especial para ele, ele estava tão aficionado por ela, por toda a história que ele estava criando, que ele ficou muito bravo quando o amigo dele fez isso, e ele estava levando muito a sério. E o resultado é que ele levou menção honrosa no prêmio Kazuo Umezu, que é um prêmio bem famoso lá no Japão, que sempre premia esse tipo de obra. E foi aí que começou a saga dele como autor de obras de terror no Japão, e Tomie foi publicada em 1987. É uma obra dos anos 80 e eu particularmente curto muito obras dessa época do gênero terror. O mangá Tomie tem 370 páginas, 10 capítulos e vem um marcador muito legal. A história é muito envolvente, quase que em cada capítulo acompanhamos histórias diferentes com novos personagens e, claro, com a Tomi sempre presente. Tem alguns capítulos que nós acompanhamos, digamos que uma continuação de acontecimentos anteriores, mas geralmente cada capítulo traz uma história nova, sempre com a Tomie presente. Tanto que eu me lembrei da série A Garota de Fora, que é uma série tailandesa que eu recomendei aqui no canal. Se você curte séries orientais de terror e suspense da Netflix, eu sempre estou recomendando, é claro, porque o meu canal é sobre isso. Eu vou deixar nos cards para você conferir depois. Me lembrou muito por conta dessa personagem sempre presente em novas histórias. No primeiro capítulo de Tomie, nós acompanhamos ela como uma estudante ali do ensino médio e um fato trágico acontece, pois os seus colegas, junto de um professor, vão lá e matam ela. Assim, acontece um acidente e eles resolvem matá-la para resolver o assunto. É algo bizarro e não é um spoiler, tá? Logo na sinopse da obra você vai conferir que várias vezes a Tomi é morta no mangá, o que é uma coisa bem bizarra. E nessa primeira história, os alunos fazem isso com ela, o professor faz isso com ela, mas logo depois ela retorna, deixando todo mundo chocado. As pessoas já estão assustadas por aquilo que elas fizeram, imagina se o morto voltar. A Tomi, ela é o mal encarnado. A personagem tem uma atmosfera envolvente,
que acaba pegando muito aí os homens. As mulheres não sofrem tanto o efeito que a Tomie causa, mas é claro, sofrem as consequências. Mas assim, não é uma questão só de sedução, que seria quase uma coisa comum. É como se a personagem tivesse um poder, uma atmosfera ao redor dela que nem mesmo a própria entende, mas que faz com que os homens façam tudo o que ela quiser e também acabam enlouquecendo por ela no processo. É algo sobrenatural mesmo. O final é sempre surpreendente e chocante, não só o final, né? Mas toda a história. Ele é capaz de desenhar cenas aterrorizantes e muito impactantes. Tem algumas partes assim que eu vi e eu fiquei extremamente chocada. O desenho dele tem esse poder de transmitir sensações desagradáveis. E no caso de Tomie, é como se o autor ele conseguisse te deixar chocado ao mesmo tempo que fascinado pela personagem e pela sua história. O que me fez ler esse mangá grandão aqui em 2 dias, isso porque eu não tinha muito tempo livre, senão acho que eu teria lido em 1 dia. É interessante comentar que a Tomie teve várias adaptações para o cinema, que inclusive eu quero trazer aqui para vocês para a gente comentar e conhecer junto. E também teve uma adaptação aí em anime, porque o Junji Ito teve aí vários episódios de várias obras, várias histórias soltas feitas em um anime que se chama Junji Ito Collection, que são vários episódios, como eu expliquei, cada episódio traz uma história, não são todos os episódios da Tomie. Tá aí uma polêmica, porque muita gente critica muito, dizendo que as obras que lançam, né, é baseado nos mangás do Junji Ito, não conseguem passar essa impressão, essa sensação que o autor consegue em suas obras, em seus mangás. E realmente é muito complicado passar essa sensação que ele consegue passar no desenho dele, na história dele, que é tão envolvente, impactante em tela. É muito complicado transferir isso para um anime e transferir isso para um filme, por incrível que pareça. Digamos que é algo único. Muita gente critica, fala que é ruim. Eu diria que realmente ninguém conseguiu passar para o anime o que tem nesse mangá e em outros do Junji Ito e nem para filme. Mas nem por isso deixam de ser divertidos. Mas essa é uma polêmica para outro dia, para futuros vídeos aqui do canal. Vamos se concentrar no mangá. Essa obra é para você se você quiser se surpreender, se sentir chocado, impactado e enfeitiçado pela Tomie. Se você quer conferir uma obra que é um clássico do terror japonês, digna de se ter na estante com essa belíssima edição do Pipoque Nankin. Se você já leu Junji Ito e gostou, então Tomie você vai curtir pra caramba. Vou deixar aqui na descrição o link para a compra desse mangá, se você tiver interesse, e você usar o link, você contribui aqui com o canal. Eu pretendo trazer outros vídeos falando dessa obra. Vocês podem ver que é um volume 1, tem o volume 2 que eu já estou lendo, e eu quero trazer um futuro vídeo encerrando e falando até mais detalhes, até com spoilers, pra gente bater um papo e discutir tudo que a gente achou sobre o mangá. Então deixa o seu like, inscreva-se no canal. Se tiver interessado no mangá, compra aqui pelo meu link, vai ajudar bastante. E aí em futuros vídeos a gente vai poder conhecer e discutir mais sobre essa obra. Também pretendo trazer sobre os filmes e sobre o anime, que trouxe aí uma coleção de histórias do Junji Ito. Inscreva-se no canal, Terror Oriental é aqui. E lembre-se, só tem coragem quem tem medo. Vem passar medo comigo. Domo arigatou gozaimasu e a gente se vê no próximo vídeo.